Uma teoria que muito moldou a filosofia e vários escritos de Santo Agostinho foi o maniqueísmo. O Santo Agostinho ele aderiu ao maniqueísmo, parece que por 9 anos antes de sua conversão. E o maniqueísmo é uma doutrina que defende uma visão dualista do mundo, que o mundo está em perpétua luta entre dois princípios equivalentes, o bem e o mal. Então, para o maniqueísta, quando você olha para o mundo e se pergunta do que o mundo é feito, como que funciona o mundo, o que está movendo o mundo, o maniqueísta vai falar, bom, o mundo é basicamente dualista, tem o bem e tem o mal, que estão aí nessa batalha constante. E o maniqueísmo, durante o período de Agostinho, estava exercendo influência no cristianismo. Então, primeiro, Santo Agostinho, antes de sua conversão, ele foi maniqueísta, e depois que ele se converteu, ele passou muito tempo numa luta anti-maniqueísta, tentando defender por que ele achava que essa teoria era furada. Tem uma história que eu gosto bastante, que fala na época que ele era maniqueísta, ele esperou ansiosamente pela visita de Fausto, que era um dos chefes da seita maniqueísta. E ele era louvado por sua alta sabedoria. E aí que ele ficou muito decepcionado pelas indagações intelectuais dele. Parece que Fausto não alcançou o que ele esperava que Fausto conseguisse responder, mas ele ficou muito bem impressionado com Fausto pela sua simpatia e pela sua sinceridade. Para entendermos como que Santo Agostinho tenta rebater essa crença maniqueísta que existe o bem e existe o mal, a gente precisa entender como que Santo Agostinho defende a existência de Deus. Então, o que seria Deus, segundo Santo Agostinho? Bom, para ele, Deus seria a realidade total e plena. Por quê? Porque Deus seria a única coisa que não depende de nada ou de ninguém para existir, enquanto a existência de todas as outras coisas e seres depende da essência divina. Então, ou seja, a nossa existência depende de Deus, enquanto que Deus não depende de nada para existir. Deus seria, assim, eterno, imutável, né? Não muda nunca, e absoluto. Teria criado o céu e a terra, e o ser humano e tudo mais, a partir do nada. Então, Deus ele não seria apenas um ser, né? Não faria sentido falar sobre Deus separado de nós ou como uma coisa que existe dentre muitas outras. Deus seria a própria existência. Também não faria sentido falar sobre a busca da verdade com Deus sendo apenas uma verdade. Deus seria a verdade. E também Deus não seria apenas uma resposta de uma coisa que é boa, mas Deus seria o próprio bem. Então, Deus seria o bem, o ser e a verdade. Então, o que seríamos nós, seres humanos, né? Aí eu vou ler a citação aqui que está no slide. Examinei todas as outras coisas que estão abaixo de vós, e vi que nem existem absolutamente, nem totalmente deixam de existir. Por um lado, existem, pois provêm de vós. Por outro, não existem, pois não são aquilo que vós sois. Ora, só existe verdadeiramente o que permanece imutável. Ou seja, nós permanecemos imutável? Não, nosso corpo, por exemplo, vai morrer. Logo, a única parte nossa que realmente existe seria aquela centelha divina em nós. Mas, num certo sentido, segundo Santo Agostinho, nós não existimos. Só existiria verdadeiramente aquilo que permanece imutável, que é eterno. Sendo assim, o mal não existe, não faria sentido pensar na existência do mal. Por quê? Bom, porque só existiria Deus. Só existiria Deus e tudo que Deus criou. E as coisas que Deus criou só existe enquanto algo que está ali existindo em Deus. Então, a única possibilidade que nós, seres humanos, teríamos seríamos nos aproximarmos ou nos afastarmos de Deus. Então, é, seríamos melhores quanto mais próximos de Deus e piores quanto mais afastados, mas não existiria o mal. Não faria sentido em Santo Agostinho, por exemplo, a gente falar na existência de um diabo, ou de uma dualidade, ou de uma coisa ruim. Só existiria Deus e tudo que ele criou e maior proximidade desse Deus ou um maior afastamento.
Então, como nós somos criaturas de Deus, apesar de não nos igualarmos a Ele, obviamente, nós possuíamos algum grau de existência, algum grau de bondade, né? Então, assim, a nossa bondade seria relacionada com o nosso grau de existência. Então, uma pessoa muito boa, ela existiria mais, porque ela estaria mais próxima de Deus, ela teria nela mais dessa existência, que seria a única existência real, porque para Santo Agostinho, Deus é a mesma coisa que existência, que é a mesma coisa que bem. Então, o mal não seria criação de Deus. Deus não teria criado o mal. O mal seria fruto da ausência divina. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que respondem ao paradoxo de Epicuro de forma satisfatória?